Nós vamos agora fazer a leitura do texto da Palavra de Deus, que servirá de base para a meditação desta manhã. Nós temos como título a família e a igreja. Os textos bíblicos estão no Salmo 116, na primeira parte do verso 9, na primeira parte do verso 10. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 15. Aí no boletim nós temos também o texto básico desta mensagem. Diz o texto do Salmo 116: Andarei perante a face do Senhor. E do verso 10, criei, por isso falei. A segunda carta aos Coríntios: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça afluir a ação de graças para a glória de Deus. Para que uma família seja feliz, é necessário que observe os preceitos do Senhor, fundamentados no amor fraternal. Vejamos alguns fatores que se aplicam a um lar cristão, bem como à Igreja de Cristo, que pode ser admitida como uma família de caráter espiritual e, do mesmo modo, fraterna, tendo Cristo como cabeça e seus membros como corpo de Cristo, para proclamar as bênçãos de Deus a todas as criaturas, podendo dizer: cremos, por isto falamos. Nós tivemos aqui, no final da escola dominical, uma palavra especial e um cântico sobre esta fraternidade, este amor que deve existir entre os servos de Deus. E assim, no lar de cada um e na igreja, como o lar de todos nós, então devemos ter também estas mesmas qualificações na união, na alegria, no prazer do convívio de uns para com os outros. Os textos a que servem de base para a nossa meditação sobre uma família feliz e uma igreja feliz indicam a unidade da palavra de Deus, pois um texto é do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Dentre os elementos que consolidam a nossa fé, apresentamos alguns pressupostos essenciais. Ei-los: primeiro, crer na palavra de Deus e aceitá-la como verdade. Isto é, crer em Deus com uma fé verdadeira e não como uma crença inconsciente, mas uma fé consciente, racional, fruto de uma fé viva, aceitando a revelação divina com a sabedoria do alto e discernimento, tendo conhecimento das Escrituras para vivenciar os ensinos da palavra de Deus, aplicando-os nas suas ações com a orientação do doutrinamento bíblico. Então, nós temos este ponto fundamental: crer na palavra de Deus e aceitá-la como verdade. Naturalmente que, se nós estabelecemos dúvida sobre aquilo que está na revelação de Deus para conosco,
nós já não teremos a palavra de Deus como uma verdade que deve ser aceita e reconhecida para a fundamentação de tudo que acontece nas nossas casas, nos nossos lares, e assim então nós não temos as condições de manifestar através da nossa vida isto que é a orientação de Deus, que é para nós o doutrinamento bíblico. Nós temos a fundamentação, então, para ter um culto racional. Está escrito isto lá. Por que racional? Porque nós somos inteligentes. Deus criou o homem com a capacidade de raciocinar, de saber escolher, e, em face dessa circunstância, o culto não pode ser apenas emocional. Nós estamos verificando que há uma tendência para que os cultos sejam emocionais. Emocionais não só através da sua apresentação. O crente, para cantar, tem que fazer assim. Quando ele vai fazer outra coisa, tem que, com a manifestação da emoção, através da expressão corporal, ou que esteja dando dentro da programação exclamações que signifiquem alguma coisa que está mexendo apenas no seu sentimento. É claro que nós somos pessoas que vivemos também do nosso sentimento, a influência do nosso coração nas nossas ações. Mas o culto, o apóstolo Paulo está escrevendo, é culto racional, quer dizer, fruto da nossa inteligência, da nossa capacidade de aceitar. Lá no livro de Salmos nós temos um salmo que diz que o nosso culto é inteligente, o nosso louvor é inteligente. Então nós temos que agir desta maneira e termos cultos que expressem a condição estabelecida na palavra de Deus para que este culto seja agradável ao Senhor, quer que ele seja realizado em espírito e em verdade, com decência e ordem. Quando passa disto, já deixa de ser o culto que agrada a Deus. Pode agradar aos homens. E nós temos uma tendência de dizer que isto é assim para atrair os jovens. Então, se nós vamos atrair os jovens com mundanismo, nós não estamos atraindo o jovem para conhecer a palavra de Deus. Eu estava vendo na televisão o anúncio de uma programação para jovens, numa igreja em que se teria lá luta de judô e ter aquela coisa que os baianos lá gostam de fazer, como é que chama? Capoeira, não é? E será possível que isso é manifestação de um culto a Deus? Será que isto é expressão, cantar forró, cantar coisas que são a música do mundo? Eu creio que, eu não sei, é uma impressão que eu tenho que isto não é o culto que agrada a Deus. Mas, naturalmente, essas pessoas acham que é e realizam assim e nós não podemos fazer nada. Mas nós estamos permitindo ou vendo que o mundo entra na igreja. E a palavra de Deus, que faz com que haja uma separação, não quer dizer que nós estejamos vivendo fora do mundo, não. Nós estamos integrados à vida social, mas cada coisa tem o seu lugar e tem a sua hora. Não é dentro da igreja que nós vamos botar chacrete aqui em cima do púlpito para estar fazendo
bailado, suspendendo os pés e gritando. Não é isso que é a expressão de um culto racional. Então nós temos que sentir aquilo que está na palavra de Deus, seguindo a orientação da palavra de Deus para o nosso culto. Nas nossas festas sociais, nós podemos ter, a mocidade das nossas igrejas tinham as festas sociais. A mocidade cantava lá o Macaco na Roda. Eu não sei quantos viram aquelas festinhas sociais de antigamente, não é? Que se fazia com alegria, mas era um programa diferente, não era um programa de culto. A nossa igreja tem um programa cultural para trazer oportunidade do conhecimento, da música, das coisas que servem também para a nossa edificação no conhecimento, mas como a realização do culto no templo da casa de Deus, esta casa que se chama casa de oração, eu acredito que não. E aqui é o lugar do culto com a dignidade que a palavra de Deus exige de nós. E isto se reflete na igreja e se reflete também no lar de cada um particularmente. Em segundo lugar, como um pressuposto essencial para esta identificação do crente e da Igreja de Cristo, do lar cristão, é crer na missão da família e na missão da Igreja de Cristo para o exercício prático da fé, a saber, a adoração, a evangelização e a ação social. A adoração será efetivada através do culto em espírito e em verdade, da oração e do louvor, caracterizado pelos salmos, hinos e cânticos espirituais. A evangelização através da pregação e do testemunho, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. A ação social através da beneficência. Para o cumprimento destas missões, é necessário que os membros da igreja sejam dizimistas e contribuam liberalmente com as suas ofertas alçadas. Como é possível realizar uma obra de missões para levar o Evangelho a todas as criaturas? Se nós não estamos colocando também a nossa capacidade financeira para a sustentação. Como realizar um culto numa igreja nossa sem ter um templo, sem ter as coisas necessárias ao templo, sem a iluminação? E tudo isto custa dinheiro e ela tem que se sustentar. A igreja não é para ser sustentada pelo Estado, mas ser sustentada pelos fiéis. Os lares cristãos também devem ter a sua vida financeira controlada, para que eles não estejam ultrapassando os seus limites, porque será um mau testemunho o crente que não paga o que ele deve, que não assume a responsabilidade da sua palavra. Então é necessário que nós tenhamos esses pontos básicos para que a família e a Igreja de Cristo seja realmente abençoada por Deus e possa realizar a sua missão, a missão da própria educação. Eu acho que não é o Estado que tem que dar aula de religião nas escolas. Eu acho isto um erro. Eu fui convidado por algumas instituições para ir lá dar aula de religião. Eu sempre achei que na escola não é lugar de dar aula de religião. Na escola se deve dar moral e cívica, que tem os princípios básicos para a vida humana, qualquer que seja a religião que esteja sendo praticada por aquelas crianças, por aqueles meninos
que estão estudando, mas a educação da família cabe ao lar e cabe à igreja. Nós é que somos os responsáveis por dar a educação melhor que nós podemos dar para os nossos filhos, porque de outra maneira as coisas se tornam falhas. É preciso que se mantenha este princípio de que o Estado, ele tem as suas leis e nós respeitamos, mas o culto a igreja estabelece e o Estado respeita, porque assim então há uma convivência digna entre Estado e igreja. Nós tivemos aqui na ocasião em que o irmão Queiroz foi diretor da equipe de evangelização e queríamos ter ali no Morro do Estado, na sede da escola pública, aproveitando aquele próprio para fazer lá reuniões no domingo, não para a escola, mas para a sociedade. E a secretária de Educação disse, é bom que o senhor, então, se entenda lá com a diretora da escola. Ele foi lá e falou. Ela disse, o senhor tem que se entender com a professora que coordena o trabalho de educação religiosa. Aí aquela senhora disse para ele assim, pois é, os senhores podem fazer o seu culto, não faz mal nenhum, mas não pode falar em Deus. Agora os senhores já viram que aula de religião essa senhora vai dar se ela não pode falar em Deus? Certamente o que ela queria dizer é que não se pode falar que só Jesus Cristo salva. Talvez ela estivesse pensando isto, que a salvação é conquistada por outras oportunidades, pelas obras, ou por reencarnações, ou por qualquer outra motivação que ela aceite como verdade. Mas nós não íamos lá para dar aula na escola, íamos apenas aproveitar aquele próprio para uma missão para a sociedade. Então, essas coisas trazem certas surpresas, mas acontecem. Então, nós temos, como terceiro ponto básico que nós trouxemos, é que é crer na fidelidade dos salvos, que produzem o fruto do Espírito para a realização de sua praticidade e para o exercício da sua ação na qualidade de sal da terra e luz do mundo. Os lares cristãos e a Igreja de Cristo devem manifestar um testemunho verdadeiro de amor ao Senhor Jesus e ao próximo, evidenciando a sua paz com Deus e se sentindo por isto feliz, tanto materialmente como espiritualmente. O apóstolo Paulo conclui o seu ensino no capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, declarando no verso 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, fato que pode ser entendido como o triunfo da santificação nas nossas vidas, porquanto somos filhos de Deus, herdeiros da promessa da salvação e co-herdeiros de Cristo para o gozo da vida eterna. Como nós estamos observando, a palavra de Deus, ela tem princípios e tem a orientação e nos diz o que é a obra da carne e nos diz o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está lá, é claro, tem muitos lugares, mas especialmente em Gálatas 5, verso 22. Todos nós sabemos quais são os frutos do Espírito, não é? O fruto do Espírito, que é aquilo que o crente produz na sua família e produz na sua igreja, porque há uma identidade entre a família
e a Igreja como família de Deus. Que as famílias cristãs sejam abençoadas e que, do mesmo modo, as igrejas de Cristo sejam fraternas e cumpridoras de sua vocação, que é, segundo a determinação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores, de ir a todo o mundo e pregar o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A todas as criaturas devemos proclamar a palavra de Deus, e aqueles que aceitarem, eles serão abençoados por Deus. E aqueles que não quiserem aceitar, eles têm o direito de rejeitar e de conservar a sua vida no pecado e na incredulidade. Família e igreja, que Deus derrame sobre nós a bênção de termos a família muito feliz, por nos dar o prazer do amor fraterno, pois o Pai, ao criá-la, assim o quis. Também a Igreja do Senhor Jesus possa testemunhar a sua fé, de tal maneira que rebrilhe a luz e todos vejam que ela está de pé. É nosso testemunho de alegria confirmar nossa fé e falar dela, e assim vivê-la sempre, noite e dia. Que as famílias cristãs e a Igreja em tudo glorifiquem ao Senhor, tendo fraternidade benfazeja. Que Deus nos abençoe.